Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo M3 Realidades. Estamos aí dando continuidade a essa série sobre economia. E ó, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, que ó, a gente está sempre trazendo novidades para você. Vai lá no Instagram, @Papo M3 Realidades, e no nosso site www.papom3realidades.com.br. Ali, meu bem, você vai estar sabendo de tudo. Hoje, a gente dando continuidade a essa série, né, sobre economia, trouxemos aqui uma figura muito legal. Eu vou falar legal porque o que a gente vai conversar hoje, eu acho que vai dar uma volta assim, tantos campos, e a gente conversando aqui nos bastidores. Vamos ver uma ótica interessante sobre economia aqui, né, em Boa Vista, em Roraima. Mas calma, tô deixando vocês ansiosos, porque eu estou aqui com Ademir dos Santos, presidente do Fé Comércio, que tem aí uma saga de histórias pra gente saber, não só de economia, mas de experiência de vida. Seja muito bem-vindo, Ademir, ao nosso Papo M3. Obrigado, Evelyn. É um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com a nossa sociedade, informações sobre o sistema comércio, sobre a minha vida, sobre a família, sobre a economia do nosso estado. Eu estou aqui à sua disposição. Olha, gente, ixi, ele não sabe o que ele está fazendo. Não, mentira, ele sabe sim o que está fazendo. Você é de Goiás, certo? Você é de Catalão. Catalão. Que da parte espanhola, Catalão não tem nada a ver, né? Não. Vem de um nome indígena, né? É de um nome indígena. Aí o senhor saiu lá de Goiás, né? Cidade aí do arroz com pequi, delícia, né? Um monte um mercado também financeiro, industrial, um polo industrial. Hoje, né? É. Na sua época não, né? Não, na minha época tinha 20 mil habitantes, era uma corrutela ainda. Estava em desenvolvimento, né? Aí o senhor saiu de lá, como é que o senhor veio parar em Roraima? A história é longa. Vai, faz um sintetizo. Eu sempre fui muito inquieto, né? E eu morava, meu pai sapateiro, minha mãe dona de casa, e eu sempre tive o sangue de empreendedor e o sangue de vendedor, principalmente vendedor. E eu tinha uma tia casada com um árabe, né, que morava em Anápolis, que é uma cidade de 300 e poucos quilômetros de Catalão, onde eu nasci. E eu, com 12 anos de idade, a minha mãe me permitiu que eu fosse morar com esse tio e essa tia. E ali começou a minha saga, né, onde tudo eu aprendi de vida, de negócio, com esse casal. A tia dona de casa e o tio comerciante, e eu trabalhei com ele de 12 anos, passei 15 anos com ele. Quando chegou em 72, o ano de 72, 77, mudaram para Manaus. Foram mudar para Manaus. E isso andando pelo Brasil todo? Não, Anápolis, Manaus. Manaus. Isso. Quando aí, Manaus, Amazônia, a gente olhava assim, era o fim do mundo, né? Era, naquela época a gente falava muito das mazelas da Amazônia, o perigo de estar na selva, aquele negócio, só que eu não imaginava que Manaus já era uma metrópole, né? E eu resolvi vir também para o Amazonas, junto com esse casal de tios. Bem, chegamos no Amazonas em 77, março de 77, eu lembro bem as datas. Trabalhei em 77 até 83 no Amazonas com esse casal de tio. Depois fui empreender. Quando chegou em 83 eu conheci a minha esposa, né? Casamos em 83, e aí as dificuldades no Amazonas, um lugar muito competitivo, e eu queria um lugar mais tranquilo, porque o meu objetivo era formar um patrimônio e voltar para minhas origens, né, que seria Goiás. E encontrei Boa Vista, né? No meu radar eu vim conhecer Boa Vista. Vim conhecer Boa Vista, né? Aquela dificuldade, 1 dia e meio de viagem de Manaus até Boa Vista. Nossa. Aí quando pude comprar uma passagem de avião da Cruzeiro, era outra dificuldade pelos horários e tal. Trouxe a minha esposa, já tinha a minha primeira filha, Camilo, né? Dei a esposa primeiro para conhecer. Amor à primeira vista. Boa Vista é amor à primeira vista. E aí montamos uma empresa em frente ao Hotel Barro d'Água, na Rua Araújo Filho. Ixi! Justo na época da muvuca do garimpo, né? 85, 86, 80, até 89 eu fiquei ali, só que eu tinha uma sociedade. E a sociedade não deu certo. E aí terminamos ali em 89 para 90.
época de campanha política e tal. Nesse período, eu fui trabalhar numa empresa em frente a onde era o Banco Sudameris, hoje Santander, na Inácio Magalhães. Sei. Prédio onde é a Roupa Nova. Tá. A gente aqui se localiza. Eu posso falar. Vamos, a gente está no meio aqui. Estamos de boa. E aí fomos trabalhar lá e minha esposa foi trabalhar no departamento pessoal do Praia Hotel, que é onde é a escola Ayrton Senna hoje, né? Hoje está lá cedido para o Exército. E começamos, reinventamos a nossa vida, né? E aí, aquela vontade, aquele desejo de voltar para minhas origens e não conseguia os recursos que eu queria voltar, mas queria voltar bem, né? Você vai embora e volta liso, não dá, eu quero voltar bem. Justo. E um dia, eu conversando com a minha esposa, eu fui visitar a minha mãe, minha família lá. Já tinha uns 3 anos que eu não ia. Quando eu voltei, eu falei, olha, eu acho que o nosso lugar é Roraima, né? Se topa o que você quiser. Onde você for, eu estou junto. Então, pronto, é aqui que a gente... Aí comecei a construir minha casa, comprei um terreno, comecei a construir uma casa, e aí mudei de ramo, deixei de trabalhar, de ser vendedor daquela loja que eu trabalhava lá na Inácio Magalhães, né? Muito agradecido, o patrão na época lá, um grande empresário, um amigo, né? Se tornou um amigo depois. Deixei de trabalhar com ele e fui cuidar da vida. Montei uma empresa de representação comercial, que é aqui. Até hoje eu faço, né? Representante comercial. Então você, por exemplo, a gente só está no começo dessa entrevista, mas você ainda se considera um vendedor? Sim. Até hoje? Até hoje. Um vendedor e, assim, sou apaixonado por vendas, entendeu? Apaixonado pela minha empresa. Minha empresa fez 36 anos, entendeu? Como diz um amigo meu, com o mesmo CNPJ. E é um mercado desafiador a todo momento, não importa as atualizações, as tecnologias, sempre você tem que criar artimanhas, né, que bacana isso. Então, essas primeiras impressões, então, é interessante, a gente já teve vários convidados aqui, e você destacar que estava querendo voltar. Não, eu tô aqui, eu tô ralando em Roraima, tá tudo bem, mas eu ainda penso em voltar. Para que você tivesse essa impressão de, vamos ficar, qual foi um dos motivos mais importantes para você tomar essa decisão? Até aquele momento, eu morava em casa de aluguel. Tudo que construía a Roraima Boa Vista tem uma característica, grandes quintais, grandes, né, a casa, espaço, muito espaçoso, e a gente fazia assim, eu gosto de plantar alguma coisa de árvore e tal. Não, mas não vamos fazer porque a gente vai embora, entendeu? Então eu passei 3 anos com essa mentalidade. E quando eu falei, não, aqui nós vamos ficar, nós tomamos essa decisão, e essa decisão foi minha e da minha esposa. Minha filha na época tinha 1 ano e meio, né? E tomamos essa decisão de ficar em Roraima, de fazer aqui a nossa vida. A partir daí, parece, Evelyn, tudo mudou. Eu consegui comprar um terreno, eu consegui iniciar a construção. Eu fazia a construção, eu comprei onde eu morei por 20 e tantos anos, no bairro Asa Branca, atrás do Senai, né, que tem ali na Manuel Felipe, não tinha energia elétrica. Entendeu? Então, eu cavava as valas da casa, alguém foi lá e marcou para mim, eu cavava as valas, eu tinha um Passat, aí botava um rabicho, né, na bateria e com a iluminação da bateria para fazer o alicerce da casa. Ou seja, e tá lá até hoje. Quis criar raízes e aí essa decisão abriu todas as portas da esperança para sua vida. Todas as portas da esperança. Eu sou grato a Roraima ao extremo. E aqui é a minha casa. Eu costumo brincar com meus amigos quando falam, você é de Goiás? Eu falei, não, eu sou de Goiás porque eu tinha que nascer do lado da mamãe, mas eu sou roraimense. Ai, que legal! Gostei disso. Eu sou roraimense. Aí você veio, se formou em administração. Não tinha como você seguir outra profissão, não, né? Você já queria isso? Eu já queria. Eu sempre tive, quando eu estava em Manaus, que eu trabalhava lá com o tio, e eu tinha muito relacionamento com representantes comerciais.
era outro segmento, que hoje o meu foco é material de construção, mas na época era calçados e confecções. Então tinha uma rotatividade de representantes e eu via, porque era um representante diferenciado, não tinha a tecnologia que tem hoje, você carregava os mostruários todos no braço, não tinha aí o tablet, o notebook para você mostrar, né? Então era a matéria mesmo, o cara levava nas costas. E aquilo me encantava, né? E até porque também diziam que ganha bem, né? Hoje não é tanto assim não, mas diziam que monetariamente também era bom e você não precisava ter estudo. Olha aí, né? Falou a voz da experiência, então ele sabia o que rolava na época, né? Só que mudou, assim, né? Vamos voltar, chegar à época da faculdade. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande com escola, né? Mudava de uma escola para outra e tal, e quando eu cheguei, eu me senti na obrigação, até para incentivar os meus filhos, né, a ter um curso superior. E na época a minha filha estudava na Faculdade Catedral, e eu saía do Asa Branca, vinha deixar e vinha buscar. E eu não tinha concluído o 2º grau ainda, o ensino médio, e ela pegou e me provocou. O senhor vem me buscar, ela, o senhor não faz, né? Estuda, né? Verdade. E aí eu concluí o ensino médio, nos primeiros 2 anos, fiz o vestibular na época atual, né? Faculdade Atual da Amazônia, hoje Estácio, fiz o vestibular e passei. Né? E falei, e agora? Agora vamos fazer. Agora terminar esse negócio. E aí entrou, eu com 40 e tantos anos de idade já, que eu fui entrar para a faculdade. E aí me apaixonei, né, pela administração, tinha tudo a ver com o meu negócio. E aí fiz pós-graduação, aí fiz gestão empresarial, MBA, gestão empresarial, sempre ligado ao comércio. Legal isso. E você, nesse quesito assim de se descobrir numa faculdade, né? Você pode aproveitar as coisas, mas eu não sei se você já ouviu isso no meio dos empresários, aquele tipo de pessoa que já tem o conhecimento de berço, só precisava do diploma para poder dar aquele... Eu acho que foi um pouco disso para o senhor. O senhor já tinha todas as manhas do profissional, mas peraí, agora deixa eu me certificar e melhorar meus conhecimentos. Isso só deu um up nos seus sonhos? Com certeza, e eu acho que assim, nas nossas reuniões que fazia as empresas que eu represento, todas elas, né, e que representei, que passou muitas outras empresas, a gente fazia reuniões nas unidades onde estava localizada a sede das empresas, fazia as convenções de venda e tal, e eu conversava com os colegas e eu ficava incomodado qual é a tua formação? Puxa vida. Entendeu? Qual é a sua formação? E aí você diz, olha... A mão na frente, eu tô atrás. E tal, não sei o quê. E aí, quando eu decidi, aí eu ando com a minha carteirinha do CRA e meu documento. Tá bom pra você? Cara crachá, é desse jeito. Que bacana, né? Quando a gente dá esse salto. Então vamos lá. Você formou. E aí, qual é o papel da Santos Representação Limitada no mercado de Roraima? E como é que começou essa trajetória? Em 90 eu montei a empresa de representação, só que pessoa física, né? Empresa individual. Certo. E aí eu trabalhava com algumas empresas de São Paulo, as empresas muito grandes e tal, e eu tinha o CNPJ, tinha a credencial do conselho, né? Do conselho de representante, que regulamenta a profissão, mas ele me cobrava, eu pagava o imposto de renda, ele descontava, por exemplo, hoje a alíquota é de 27% do salário, como se fosse salário. E aquilo me incomodava, mas como? Eu estou pagando imposto 2 vezes, eu pago na empresa e a empresa não, olha, porque é no seu CPF, então você tem que ser assim, ou então você mude a empresa. Passei 2 anos com essa empresa individual, né? E depois, orientado pelo um contador, eu disse, não, faça uma empresa limitada.
que aí veio a Santos Representação em 92, né? Aí veio a Santos Representação. A partir daí, coloquei como sócia a minha esposa e até hoje estamos aí com a empresa no mercado e fazendo a diferença. Dizem que o casamento é uma empresa, então já o teu já é meio que uma coisa assim em dobro, né? É uma empresa de 43 anos do casamento e 36 de empresa. O cara tem as manhas mesmo, né? Que legal, viu? Muito sucesso aí para esses teus 2 CNPJs aí. Então, como foi tua entrada aí no Sindicato dos Representantes Comerciais em 2004? Nós tínhamos uma necessidade, o representante comercial, que ele tem um conselho, né, que regulamenta a profissão, como tem o advogado, o médico, o engenheiro, e só que nós é vinculado ao Amazonas. E a partir daí, a gente vendo a necessidade de trazer o conselho para Roraima, a gente foi atrás, né, de conhecimento, e aí o Amazonas era o responsável pela área. O Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, e o Amapá era Belém. Então o Amazonas era responsável por essa área. E a gente começou um movimento de separar, né, que a gente pudesse. E assim, a minha esposa, à época, trabalhava na contabilidade da empresa do Dias, que era o presidente fundador da federação, né? Tinha alguns 2 anos, 1 ano, 2 anos, essa me falha, tem esse lapso aí, e ela era funcionária do escritório que prestava serviço para ele. E aí eu pedi apoio dele, olha, a gente precisa criar o sindicato, que o primeiro passo para a criação do conselho regional seria o sindicato. E nós criamos o sindicato. A partir daí, da criação do sindicato, nós pedimos assento à Federação do Comércio, e aí esses primeiros 2 anos eu fui membro do Conselho da FEComércio. Na eleição seguinte eu já fui ser o segundo tesoureiro. Com 2 anos, o primeiro tesoureiro pediu afastamento e eu assumi a tesouraria da federação. E fiquei até 2014 como primeiro tesoureiro. Em 2014, na eleição da federação de 2014, ele me convidou para ser o vice-presidente. Que coisa! E aí, durante esse tempo, né, todo, como eu cheguei em 2014 e 2016, o Dias veio a falecer. Em 3 de setembro de 2016 eu assumi a federação. Foi meio que se encaminhando naturalmente as coisas. Eu já ia até perguntar como é que foi para você entrar aonde está hoje no FEComércio, né? Então, foi a partir dessa linha, né, desse sindicato. Aí, para assumir a bronca de presidente do FEComércio. Fala bronca, gente, mas no bom sentido, no bom tá? Sentido, não claro, tô aqui também. Prazer ter. Porque é como falar, tem que ter as costas largas, são muitas coisas, são tantos detalhes para lidar, como você falou, essas taxas que ficam alterando. Então você já tem aquele olhar de dar uma melhorada ali para o empresário, para o microempresário. Como é que foi chegar no FEComércio? Com muitas ideias ou com vontade de melhorar? Na verdade, o que aconteceu foi assim, que foi uma fatalidade. Não era o meu sonho de consumo ser o presidente da federação, né? Aconteceu a fatalidade, eu era o vice-presidente e aí eu tinha 2 opções. Ou assumia, eu pedia para ir embora e passava para o próximo, né? Entendo. E em comum acordo com a minha família, minha esposa, meus filhos, e a gente, né, sempre traz essa questão da gente, não adianta eu estar bem e eles não estar, ou vice-versa. E aí, em comum acordo, vou assumir. Então pronto, então vou assumir com todos os óbitos e com todas as garantias para que faça um bom trabalho. E de lá para cá a gente tem feito muita diferença, né? Ampliação das nossas entidades sociais, que é o SESC, o Instituto FEComércio, o SENAC na formação profissional. Aí vai abrindo um leque, né? A interiorização do sistema, aquilo que a gente tem feito. Então, assim, tem feito um trabalho diferenciado aí que a gente pode se orgulhar.
Que coisa, né? E foi até delicado, né, o senhor tocar nesse assunto, né, do seu Ayrton Dias, da morte dele, porque foi um período um pouco delicado, até pro comércio aqui também, em Boa Vista, na época. Sim. Foi o fundador da federação. Foi algo assim que deixou alguns empresários instáveis, mas, assim, passou, né? Mas a gente até chegou a cogitar uma crise, passar, né? Mas é a única certeza que o ser humano tem. Aí o senhor passar a assumir disso, deu algum tipo de insegurança de pegar esse cargo nessas condições? Ou o senhor confiou em Deus? Eu sempre me senti muito preparado para todos os desafios que Deus coloca no meu caminho. Entendeu? Então, assim, eu tenho um lado muito forte, que é a minha esposa. Minha esposa, se ela disser assim, vamos, pode ter certeza que vai dar certo. Entendeu? Então, assim, é difícil convencê-la, né? Mas depois que convence, está resolvido o assunto. Olha só. E é uma parceira de todas as horas, e aí meus colegas, também a diretoria da federação, o presidente dos sindicatos, o conselho, nós nunca tivemos uma votação desse período de 2016 até a presente data, aprovação das nossas contas, eleição, todos os assuntos que nós levamos sempre é aprovado por unanimidade. Então isso significa que a gente está num caminho, né, e a gente não tem adversários, somos todos amigos, todos parceiros, e a direção é uma só, a melhoria do ambiente de negócio em Roraima. É isso aí, é uma rede de apoio poderosa, viu? Muito. E aí o senhor assumiu o FEComércio por um período, aí teve uma reeleição também. Também foi, de certa forma, por unanimidade. Né? Então, duas vezes. Então, o negócio o trabalho estava sendo muito bem executado e ainda está. Como é que foi já retornar para o cargo, né? Nessa reeleição? Na verdade, eu concluí o primeiro mandato, né? Que quando o Dias faleceu, tinha 2 anos ainda de mandato, foi em 2016, eu concluí em 2018. 2018 fiz a primeira eleição, que seria eu participando da eleição como cabeça de chapa. Olha. Fui eleito com unanimidade, aí cumpri o primeiro mandato 2018 a 2022, 2022 fui reeleito também por unanimidade. Que massa! Entendeu? E o mandato vai até maio de 2026. E é chão, viu? Tem muita coisa aí. Muita coisa. Agora vamos começar umas perguntas mais cabeludas, que eu tô curiosa aqui para algumas coisas. Vamos começar a falar aqui de economia e contribuições. Como é que tem sido aí a sua atuação como presidente do conselho do Sesc-Senac? Sempre tem muitas novidades, cada ano tem muita coisa. Como é que é assumir essa parte do Sistema S? Olha, esse foi o maior desafio. Né? O maior desafio porque eu estava muito ligado à federação e o Sesc e Senac eram dias que tomava conta e eu não tinha muito conhecimento, mas primordialmente foi escolher as pessoas certas, né? Nós não fizemos alteração brusca, fui entender como funcionava. A gente tem uma legislação sobre Sesc e Senac completamente diferente da federação, que o Sesc e o Senac ele tem algumas amarras, até porque os recursos do Sesc e do Senac são contribuições das empresas, mas que passa pelos cofres do governo, e aí há uma discussão, é dinheiro público? Não é dinheiro público, até porque a Receita Federal cobra um percentual para receber esse dinheiro do empresário e repassar para o sistema. Mas aí a gente faz prestação de contas para a TCU, para a CGU, nós temos um conselho fiscal extremamente rigoroso, né? Um conselho regional e um conselho nacional. Uau. Que a gente passa por esse crivo aí. E nossas contas sempre foram aprovadas por unanimidade, por todo esse período. Então, assim, primeiro foi conhecer, né? Saber o que é, e depois a gente fazer a ampliação e a melhoria dos nossos ambientes, das nossas unidades e tal, que tinha muita coisa, principalmente no interior, um pouco já ultrapassada, né? A gente precisa melhorar a questão da conectividade, de internet, de toda essa estrutura foi reformada. Rorainópolis, São João da Baliza, Iracema e a Majari.
né, no Tepequém. Só para começar, Para começar. E aí agora a gente está vindo para a cidade. Aí a Federação do Comércio construindo uma nova sede na Avenida Villeroy, esquina com a Cecília Brasil, um prédio de térreo mais 3 andares, uma obra de 4.700 metros quadrados, entendeu? Que vai ser a nova sede da federação e talvez administrativa do SESC e do SENAC. Aí a gente ainda vai ficar tudo juntinho ali do presidente. Bom saber. O senhor ainda está à frente da CNC? Hoje, também. Não estou à frente, eu sou um dos, né? Nós temos na estrutura da CNC o presidente, aí os vice-presidentes, aí vem vice-presidente financeiro, né? E depois o segundo sou eu, sou o primeiro diretor financeiro. Então, assim, eu tenho o presidente, o tesoureiro, né, o financeiro, e eu sou abaixo do financeiro. Então, assim, nesses anos de 34 anos da federação, esse foi o cargo mais alto que Roraima conseguiu galgar. Até porque a confederação hoje é comandada por um amazônida, né, que é o presidente Tados, que é do Amazonas, que foi presidente da Federação do Amazonas. Ele está lá no Rio de Janeiro, porque lá é a sede administrativa, né? Mas é um amazônida, que é um apaixonado por Roraima, apaixonado pela Amazônia. E eu vou trazendo cada vez mais coisa, né? Tipo, você tem mais alguma coisa que você participa? Eu vou só fazer uma pergunta assim, um parêntese. Você quer uma aguinha? Eu quero. Você aceita uma aguinha, por favor? Qual é teu signo? Aquários. Menino, dá pra explicar do meio que eu tenho 2 signos. Vai, quais são? Aquários e peixe. Seu ascendente é peixe? Não. Como é que é isso aí? É o seguinte, meu documento eu nasci 6 de março. Como é que é sua água, por favor? Só que eu desde que eu entendo por gente dos bolos que a mamãe fazia, ela só fazia 13 de fevereiro. Entendeu? E eu só... Se a pessoa me pergunta qual a data do seu nascimento, eu digo, se for uma pessoa que eu não conheço, 6 de março. Mas você que é minha amiga, eu digo é 13 de fevereiro. Olha só que então, massa! Eu sou aquariano e pisciano. Tá ótimo, mas querendo ou não, tá mesmo na linha ali. Por isso que essa pessoa inquieta e faz isso, se mexe na CNC e tá no FEComércio. Eu tô falando de uma forma, mas não leve a mal, é meu jeito de falar. Porque são tantas atividades e ver que você tem essa preocupação de entender. Primeiro, peraí, cheguei numa situação, deixa eu ver o que eu posso fazer ali. Vamos melhorar aqui não deu, aqui tem um problema, vamos resolver aqui, vamos ver aqui. Olha, tem mais um campo aqui para eu resolver. São tantos campos assim, para dormir à noite tá tranquilo, tá em paz, com esse apoio da família, essa rede de apoio, tá tudo bem? Eu tenho um sono dos justos. Que bom. Se eu deitar 7 horas da noite, eu acordo 6 da manhã. Se eu deitar meia-noite, 6 da manhã, eu estou acordado. Não tenho problema para dormir. Trabalha e descansa tranquilamente. Descansa tranquilo. Que top! Então, como se dá aí a sua contribuição no Conselho Deliberativo do Sebrae Roraima? De conselheiro. Mais uma, né? Mais uma de conselheiro, né? Trabalhamos lá o conselho, ele diferente do conselho das federações, do SESC e do SENAC, ele é deliberativo, né? Aí tem um presidente e tem uma diretoria executiva, que é o superintendente, 2 diretores, um administrativo e um financeiro, que cuida da parte operacional do Sebrae. E tem um presidente que é presidente do conselho. Todas as demandas participa lá, são 15 conselheiros, né? Cada um representando uma entidade ou pública e privada, são 8 da iniciativa privada e 7 público. Nossa. E aí se discute todos os assuntos lá e eu sou um voto desses 15. Um importante voto no meio de tudo isso. A gente, às vezes, eu confesso que antes eu ficava um pouco confusa com todos os S's do sistema S, né? Para ver em qual parte cada um contribui, né? E vendo você falando dessa forma, a gente começa a entender como tudo é subdividido para que seja pensado num determinado ponto a ser resolvido. Assim, o nosso S, que chamamos o S do comércio, ele cuida do comércio, do serviço e do turismo. Aí tem o S da indústria, cuida da indústria. Aí tem o S do transporte, que cuida do transporte. Tem o S da agricultura, que cuida da agricultura. Cada caminho. E o Sebrae, que cuida das micro e pequenas empresas. Ou seja, todo mundo abraçado de alguma forma. Com certeza. Então, de que forma essas diferentes frentes de atuação contribuem aí com esse fortalecimento do comércio hoje, que você consegue enxergar? Olha,
Aí a gente volta um pouquinho no tempo aí, 98, com 2008, 2008, no advento da área de livre comércio, né? O comércio em Roraima, logo que a gente começou a atuar mais efetivamente junto da federação, e no meu caso como vendedor, como representante comercial, a gente tinha uma dificuldade muito grande com a concorrência. Nós tínhamos aqui Roraima, um estado de uma economia de contra-cheque, que quando chegava no final do mês, o servidor público recebia seu salário, ele ia comprar material de limpeza, alimentos na Venezuela, ele ia comprar roupa, sapato, tênis, em Letem, ia comprar material de construção, alguma coisa de reforma de casa em Manaus. E a gente ficava vendo essa passagem, entendeu? E nós batalhamos muito para que nós fôssemos uma área de livre comércio Boa Vista, para que a gente tivesse essa igualdade de incentivos, porque ser empresário no Brasil já é difícil. Ser empresário em Roraima, você não tem ideia, né, das dificuldades, da logística, de como você conviver com essa instabilidade do dia a dia. Secou o rio, não tem transporte, rompeu a estrada. Então todo dia é Quanta coisa. uma briga, né? E nós trabalhamos muito. E na época, no acordo do Mercosul, dizia que era proibido a criação de novas áreas, que é proibida a criação de novas áreas de livre comércio. Mas houve um deputado que teve uma ideia, como nós tínhamos duas, Bonfim e Pacaraima. Sim. Né? E aí teve a ideia, não era a criação de uma nova área, mas de transferir de Pacaraima para Boa Vista. Entendeu? E assim foi feito. Para centralizar um pouco. Para centralizar um pouco e para ter representatividade econômica, né? Pacaraima tem a sua representatividade econômica, mas Boa Vista é a capital. 70% de tudo que se faz no estado, inclusive o povo, está aqui. E com isso a gente conseguiu transferir para cá. E aí, com essa chegada da área de livre comércio, eu costumo traçar o paralelo do comércio em Roraima, o antes e o depois da área de livre comércio. Eu tenho uma estatística aí feita pelo nosso economista, Evelyn, que o comércio tinha 13.800 funcionários, carteira assinada, em 2008. Hoje nós temos 67 mil funcionários. Nossa! Entendeu? A arrecadação de ICMS do Estado, que era assim, coisa de 300 milhões por ano, hoje a gente tem 4 bilhões de arrecadação do ICMS. Então, esse paralelo que a gente precisa, né? Como nada é perfeito, no dia 3 de janeiro agora, de 2025, o governo de São Paulo fez um decreto tirando essa isenção do ICMS, que é um imposto que o Estado produtor faz para nós, para as áreas de livre comércio. Ele renovou o convênio para a Zona Franca de Manaus e excluiu as outras áreas de livre comércio. Aí ele feriu de morte a área de livre comércio de Boa Vista e de Macapá, que são as duas que têm relevância, que eu falei da relevância econômica, que são as duas na capital. A gente está trabalhando muito no sentido de demover o estado de São Paulo, porque o que ele abre mão para Roraima é insignificante pela grandiosidade econômica, pelo potencial econômico que é o estado de São Paulo. Então a gente já está apelando até para dizer para eles, olha para você ver, você está prejudicando o irmão mais novo que lhe dá um ar mais puro para você respirar aqui, né? Porque se nós não tivermos, se a Amazônia, o Amazonas, Roraima, não tivesse a Zona Franca de Manaus, a área de livre comércio, a gente estaria na selva derrubando madeira para sobreviver. E o ar em São Paulo ia estar pior do que está hoje. Então, a gente está fazendo em todos os sentidos apelo para demover, para resolver. Ainda não conseguimos. Temos uma promessa que até o final desse mês se resolva essa questão, né? Então, aí a gente precisa... E o problema é que se
São Paulo conseguir fazer isso, no próximo ano vai vir Rio de Janeiro, vai vir Santa Catarina, vai vir o Paraná, vai vir Rio Grande do Sul querendo fazer mesmo. São Paulo fez, eu posso fazer também. Todos os estados precisam de receita. E acha que essa receita, o comércio de Roraima com o estado de São Paulo, é algo em torno de 1 bilhão e 500 milhões de reais ano. 7% disso aí vai dar mais ou menos 90 milhões, 100 milhões de reais de receita que ele deixa, né, de receber. Mas isso para São Paulo, que tem um PIB de trilhões, entendeu? Não significa grande coisa. E para nós é uma questão de vida ou morte. Estamos trabalhando nesse sentido. Babado, falar desse jeito, porque é uma ótica diferente, né? Eu ia até perguntar, e aí, qual a estratégia da área de livre comércio agora com isso? Qual a estratégia? Esperar resolver essa situação de São Paulo? Não pode esperar, não. Porque não tem como, né? A gente fica até de mãos atadas. A gente está com uma bancada... Macapá também está correndo atrás? Macapá está correndo atrás, e Macapá ainda, nesse momento, né, eles têm o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, que tem o poder, né, o presidente da República... Pode intervir, né? Pode intervir, ele já interviu, entendeu? Aí talvez a gente tenha uma pauta lá com o presidente do Senado agora, nesse mês, e aí a gente vai a São Paulo fazer uma pauta lá também com o governador de São Paulo, e devolver ele dessa história. E aí a gente tem um belo de um argumento, porque Manaus, ele manteve. Mas por que manteve a Manaus? Que se juntar o que a receita que ele abre mão para Manaus, dá 3, 4 vezes do que ele abre, que a receita que ele teria de Roraima e do Amapá. Entendeu? Só que Manaus, as empresas que estão em Manaus são tudo filiais de empresas que estão em São Paulo. Então ele está direcionando assim, então a gente precisa ver isso nesse sentido, mas sempre assim discutindo na área das ideias, do argumento, do número, vendo, né? Propostas para que a gente possa resolver. E assim, ele fez um decreto, o decreto foi publicado dia 3, a data é 3 de janeiro, com data retroativa 1º de janeiro. Aquelas notas emitidas do dia 1º ao dia 3, ele notificou as empresas cobrando o imposto, inclusive com correção. Oh, uau! Entendeu? Então, assim, a briga não é fácil, não. Eu peguei, eu saquei, eu só tô calada porque eu não posso nem falar, senão meu diretor me briga falar desse jeito. Não, brincadeira, gente. Então, vamos agora deixar um pouco de lado esse pequeno empecilho na LC e me fala um pouco assim, por alto, como é que a LC turbina o nosso comércio hoje, né? Já tem 15 anos de área de livre comércio, né? Como é que ela tem turbinado, atraindo novos investimentos, mesmo ainda com essas situações? Não, essa é uma situação de agora, a gente estava maravilhoso. Tá fluindo ainda. Fluindo, né? E isso a gente vai resolver de uma maneira ou de outra, né? E os apelos que nós fazemos é mostrando para ele e como é a população, porque o empresário, quando ele vai, ele repassa por preço. Todo o custo da mercadoria tem que estar embutido no preço, né? Então, quando ele vai pagar, é o consumidor. Todos nós vamos pagar a mais, 7% de todos os produtos que vêm de Manaus. E assim, a área de livre comércio turbinou, e eu te dei dados, né, da questão dos empregos, da geração de riqueza para o Estado. Entendeu? Nesse sentido, que a gente tem ainda, né, agora, a gente tem uma evolução muito grande no agronegócio, né? Qualidade, a área plantada, a valorização da terra. Então, tudo isso fomentou. E tudo desemboca no comércio. Se a indústria vai bem, o comércio se beneficia. Se a agricultura vai bem, o comércio se beneficia. O serviço se beneficia, né? Então, a gente tem tudo. Roraima tem todos os mecanismos para ser o melhor lugar do mundo para se viver.
Segurança. Olha, Boa Vista, eu faço uma propaganda de Boa Vista, quando a pessoa diz assim, eu vou para Boa Vista. Eu pergunto para ele, você conhece Boa Vista? Não conheço não. Você conhece, qual cidade do norte que tu conhece? As nossas irmãs, Manaus, Belém, Porto Velho, Rio Branco, Macapá, entendeu? Você conhece? Eu conheço Manaus, então vá a Boa Vista e tire as suas conclusões. Então o cara sai daqui, na chegada ele já vê paixão à primeira vista. Cara, imagino isso, né? Você tem um carinho muito grande pela cidade e ter essas opiniões sobre o nosso cenário que nós já estamos acostumados, nós sabemos que esses números vão evoluir, mas a gente quer continuar vendo eles crescerem, né? E é isso que vai fazer o nosso mercado melhorar, gerar mais emprego e vai facilitar para vai chegar até aí também onde você está assistindo todos esses desenvolvimentos. Então, que papel o FEComércio tem jogado aí na articulação e defesa dessa pauta aí da LC, com competitividade, de mercado, aonde ele entra nessa história? Olha, tudo isso que eu falei para você direciona para a sua pergunta, entendeu? E assim, a gente trabalha diuturnamente, primeiro a geração de conhecimento. Né? A geração de conhecimento através da mão de obra, que nós temos uma carência muito grande de mão de obra através do SENAC, que a gente profissionaliza a formação profissional para que essas pessoas entrem já com uma bagagem no mercado de trabalho. Segundo, a gente olhar e não vejo, Evelyn, em outras situações que qualquer sociedade evolua que não seja pela educação. Né? E a gente, assim, eu tenho um trabalho, um carinho em relação à educação que o SESC faz. Por exemplo, nós temos uma escola do maternal ao ensino médio. A gente coloca nas faculdades grandes pessoas que terminam o ensino médio, passam no vestibular da Universidade Federal, Universidade Estadual, nas universidades privadas, em primeiro lugar. Isso faz a diferença. Entendeu? Então, assim, é uma escola que tem 1.500 alunos, do maternal ao ensino médio. Nós temos aí, para contribuir com o comerciário, nós temos uma creche que é comandada pelo Instituto FEComércio, lá no bairro Arraial do Sol, tem 83 crianças que entram lá às 7 da manhã e saem às 5 da tarde, com todas as refeições, sai arrumadinha, chega em casa pronta para dormir. Que bacana! Entendeu? Então essa é a nossa contribuição. E a defesa institucional, né? Que eu acabei de dizer para você, essa questão de São Paulo, a gente muito atento a isso. Reforma tributária, excluir as áreas de livre comércio dos benefícios, de todos os benefícios. Aí era de morte, né? Agora a gente está falando só de São Paulo, mas com a reforma tributária da forma que estava, entendeu? As áreas de estava acabado, não tinha mais nada, né? E aí a gente conseguiu incluir os mesmos benefícios da Zona Franca de Manaus para as áreas de livre comércio. Nossa, eu tô tendo uma aula. Isso vai dar um up para nós. A gente vai ter assim um fôlego, né? Na Constituição falando, que a Constituição diz que a Zona Franca de Manaus, os incentivos estão preservados até 2075 e nós colocamos área de livre comércio. Eita, entendeu? Então essa nossa geração está garantida nesse sentido. E fora os comentários que a gente tem que lidar agora com essa área, né? Tem a área de livre comércio, tem as negociações com a Guiana Inglesa. Vamos falar sobre essa questão da Guiana? Bora. Qual é o seu posicionamento sobre isso? Eu acho que a Guiana é um grande, a bola da vez da economia, né? E para Roraima, eu acho que se a gente conseguir evoluir nos acordos de transporte, nos acordos... Aí, Evelyn, eu não sei qual a palavra que eu diria para não ferir, né? A gente precisa respeitar o que está escrito. Né? Respeitar contratos, né? A Guiana tem uma dificuldade muito grande vou dar um exemplo para você. Sai um caminhão de Boa Vista para levar uma mercadoria para Jorge, então quando chega em Lepe, tem que transferir a carga para um caminhão deles. Não pode ser o caminhão brasileiro entrar lá dentro, porque não tem um acordo de transporte.
Então tem trabalhado isso, a gente participa de reuniões e vai e não evolui. Porque falta isso, falta o seguro, falta alguma coisa, né? E a gente precisa resolver. Aí tem a questão do asfaltamento da estrada. Aí fala, tem 100 quilômetros que está sendo asfaltado, mas são 600. 100 não vai resolver. Faltando aí, né? Está faltando, entendeu? Então, assim, questão de recurso monetário não é problema para eles. Até porque eles vão ter nos próximos 10, 15 anos o maior aumento do PIB no mundo. Né? O ano passado teve 38% de crescimento no PIB. Então, eles ganharam na loteria esportiva e aí eu acho que não sabem ainda o que fazer. Né? Tem essa questão aí, você olha aquela montanha de recursos e aí, o que eu vou fazer? Como administrar? Como administrar, né? Porque excesso até de dinheiro faz mal, né? Então, agora você falou. Aí, e aí, para Roraima, olha, a gente teria acesso a um porto de águas profundas, a gente teria uma competitividade dos nossos produtos agrícolas completamente diferente dos outros lugares do Brasil, porque você chegaria a Georgetown com 600 quilômetros de estrada, você pegaria um navio para chegar no Canal do Panamá, você tinha 5 dias de ganho de viagem a menos, entendeu? Para você chegar ao Canal do Panamá. Então, assim, para Roraima seria muito interessante. Aquilo que a gente via na Venezuela, que a gente nunca teve essa segurança econômica de transações com a Venezuela, e agora a gente coloca as nossas esperanças na Guiana. Agora a Guiana precisa fazer o dever de casa. E eles têm que olhar essa riqueza do petróleo, entendeu? Porque o petróleo ela tem 2 viés. Eu já ia chegar lá. Ela tem o viés do Dubai, né? Que do deserto fizeram um oásis no deserto, e a gente tem a maldição que infelizmente é hoje o nosso destino. Ai, nem me fale. Eu já ia falar, não tocamos no assunto, mas todo mundo entendeu. Né? Sim. Aí, que é a maior reserva petrolífera do mundo, está dentro do território da Venezuela, e eles vivem do jeito que vive hoje, a população passando privações, isso não é segredo, não é pecado a gente falar sobre isso, entendeu? Então, tem essa questão. Dá uma certa insegurança de saber se a gente vai ser uma Dubai ou não, né? E eu espero que a Guiana seja Dubai. Não me fale, eu também pensei nisso. Tenho fé que eles vão... Assim, eu penso mais na questão de estar perto da praia, de algumas outras taxas, passagens. A estrada, né, acho que é BR-101, não sei, parece que está sendo construída para estreitar essa questão de logística também. São comentários, né? Mas tudo isso é para viabilizar uma questão de entrada de dinheiro, certo? De fluxo de dinheiro. E ainda tem gente querendo botar uma parede no meio disso, né? Que coisa, como entender essas negociações? Então você acha que essa exploração aí do petróleo em Bonfim, quando realmente começar, que tipo de efeito você acha que vai criar assim de começo, com as perspectivas de agora? Falando Bonfim. Isso, em Bonfim. Olha, eu acho que assim, toda a exploração de petróleo, ela gera riquezas, e não é aquela riqueza, por exemplo, eu ouvi esses dias falando da construção da hidrelétrica do Bem-Querer. Vai gerar 5 mil empregos, vai gerar um investimento de tantos bilhões e tal. Beleza, se constrói 5 ou 10 anos, acabou os 5 mil empregos. Aí a operação da usina vai ser 5 pessoas, que vai lá, liga um botão ou desliga, né? E aquela questão de segurança, o petróleo não. O petróleo ele precisa de uma cadeia produtiva ao redor muito grande e permanente. Né? Então, essa é a história que a gente precisa entender isso. E outra coisa, não tem aquele impacto, por exemplo, que tem lá na costa do Amapá, né? Que o ambientalismo está brigando para não deixar explorar e tal. Está sendo explorado aqui na costa da Guiana. A portinha de casa. Por que do Amapá não pode? Por que em Roraima não pode? Entendeu? Então a gente precisa entender. Eu acho que há muito mais
na terra do sol nascente do que a gente possa imaginar, entendeu? Tem que ter um motivo por que a gente não pode explorar nossas riquezas. Aí você fala de garimpo, nós falamos de petróleo, vamos falar de garimpo de ouro, de diamante, de nióbio, não sei o quê. Tudo que é proibido parece que é mais doce, né? Aí você vê, garimpo e tal, desvia o rio. Mas se você regulamentar, se você fiscalizar, se você... Mas de uma forma sustentável. Porque todo mundo explora as riquezas naturais. Todo o mundo. O negócio todo, é como devolver para a natureza para que volte, exatamente, né? É interessante você isso. vê os Estados Unidos, você vê o próprio Canadá, Estados Unidos, a Europa, toda tem exploração mineral, né? E aí nós não podemos, porque nós criamos uma bolha, e nessa bolha não pode ser tocada, não pode ser mexida, eu não sei. Aí muitas conversas. É muita coisa. Muitas conversas, são muitas DRs, né? Nem conversas, né? Muitas DRs para que decida o futuro dessas explorações, vamos falar, né? Uhum. Mas, então o senhor acha que vai ficar um pouquinho ainda a se definir, né? Vai ficar a definir, e assim, na hora que efetivamente chegar a empresa, for feito o leilão, as empresas chegarem e começar a trabalhar, aí vai ter muita geração de emprego, muitos recursos de impostos para o Estado, para o município, aí os royalties de petróleo também aumenta a receita do Estado. Nossa, vai mudar muita coisa. Então a gente precisa saber o que a gente vai fazer com isso. Temos que estar preparados. Temos que estar preparados. Nós temos que preparar nossos jovens, a gente tem que ter uma educação de qualidade, a gente tem que fazer uma formação de qualidade, entendeu? E isso a gente não adianta você ficar naquele restrito ao meio, se você não colocar o povo, né, as pessoas nesse roteiro como prioridade para que você melhore a vida das pessoas. E aí você tem que melhorar como um todo. Não adianta eu estar bom e o restante ao meu redor estar ruim. Você vive numa casta e aí não vai ser feliz. Então vamos falar de visão de futuro. O que o senhor acha que Roraima se entende mais promissor quando a gente fala de comércio e turismo? Agora, quando fala turismo, o leque é muito maior, né? Turismo. Mas vamos falar só de comércio? Depois a gente fala turismo. Vamos de comércio primeiro. Olha, eu acho que tem tudo assim, porque a vocação de Roraima não é indústria, né? Ainda não. Será que eu posso falar dessa forma? Não, eu acho que a indústria, porque assim, a indústria, para você industrializar qualquer coisa, você tem que ter demanda. Infelizmente ou felizmente, a nossa população ainda é muito pequena, a nossa população consumidora é muito pequena. Aí vem a história, voltamos novamente para a Guiana, né? Voltamos para a Guiana. Só que a Guiana também é tão pequena quanto a Roraima, porque nós temos 700 ou 600, depende a estatística, 1.000 habitantes. A Guiana é a mesma coisa. 600, 700 mil habitantes. Se juntar os dois, dá 1 milhão de habitantes. E 1 milhão de habitantes não é estrutura industrial para que você possa suprir essa necessidade, né? E aí você tem que ter, toda a indústria ela tem uma cadeia ao redor dela de fornecimento de peças de manutenção, de insumos, de tudo, né? E aí você ficar na logística que nós temos hoje, você depender de insumos para a indústria que vem de São Paulo, no Centro-Sul. Entendeu? Entendi. Então, assim, o nosso viés é o comércio, serviço e turismo mesmo, viu? Dica e força. Dica e força. E para o turismo? O turismo é especial, né? A gente tem aí, nós recebemos aqui 13 presidentes de federações de todo o Brasil no mês passado. Fomos para o Tepequém, fomos brindados com um momento de cerração, de descer as nuvens ali, né? Aquele negócio fenomenal, entendeu? E assim, e aquilo rendeu tantas postagens para essas pessoas que estavam lá dos estados dele, no Mato Grosso, lá de Goiás, de Minas Gerais, lá do Maranhão, entendeu? Assim, o incrédulo deles de saber que em plena Amazônia você tem um local como o Tepequém. Mágico. E é mágico, né? E aí a gente fala do Monte Roraima, apesar que a gente tem um pedacinho só do Monte Roraima. E o nome é Roraima, né? É Roraima? É o que importa, é o nome, né?
Que porta é a placa? Perdão. Então, e o nome é Roraima. Eu não sei se ele pegou nós ou nós pegamos dele. Eu até hoje fico nessa dúvida. Tudo bem. Mas essa é a dúvida, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Também vou ficar nessa dúvida até hoje. E assim, o encantamento dessas pessoas, né? Então, assim, pessoas que vêm de grande cidade, grande centro, quando chega em Boa Vista, vê uma capital com a qualidade de vida que a gente tem, com as coisas. Temos problemas, Poxa, normal. né? Como todos os lugares têm problema, mas aqui a gente é privilegiado. E o legal daqui é que a gente está gerando nossas características, a gente sabe quais são as nossas raízes, só que agora a gente está buscando bater no peito para valorizar, né? Nossa gastronomia, e é só o comecinho pro turismo pra gente também, né? Tem tanta coisa ainda não a ser explorada, mas é pra gente conhecer, né? Para que a gente tenha esse contato. Agora, seguinte. Então, assim, vamos fazer umas perguntas um pouco mais leves. A nossa hora do papo leve. Bora. Esse papo leve, tem alguma coisa, por exemplo, de uma semana intensa de reunião e vai, tira foto e grava publi, faz... Tem alguma coisa que na sua rotina do dia ou da semana que é indispensável, que você não deixa de fazer? Faz no carro, tipo uma oração, alguma coisa da sua rotina que é indispensável? Toda manhã eu ouço um padre lá do Paraná chamado Alex, Padre Alex Nogueira, né? Ele faz uma pregação. Esse é indispensável. Meu dia não começa enquanto eu não ouço ele. Entendeu? Devocional. Ele tem o da manhã, o boa noite, e o de bom dia. Entendeu? Então eu ouço, talvez à noite, geralmente, às vezes quando tem alguma coisa a mais, eu passo, mas amanhã eu não dispenso. Pode ser todas as manhãs, aqui, aonde eu estiver, Padre Alex Nogueira. Entendeu? Ainda fica a dica, viu? É fenomenal. Aí você se espiritualiza, centra as ideias. Centra as ideias, aí tomo meu café, faço café da manhã, sou eu que faço, tá? Diga-se de passagem, levanto cedinho, faço um café roraimense, de primeiríssima qualidade, fenomenal. Então isso vai despressurizando, né? Então, se não fosse, por exemplo, se a vida não tivesse te colocado no mundo do comércio, de representações comerciais, você ainda assim consegue se ver em outro lugar? Não, eu não consigo me ver em outro lugar fora de Roraima, não consigo me ver fora das minhas atividades, né? Que é isso que eu sei fazer, é isso que eu gosto de fazer. Mas se a vida não tivesse me trazido até aqui, Evelyn, eu acho que não estaria mais aqui. Entendeu? Porque assim, como eu disse no início, eu saí de casa da barra dos meus pais, do meu pai e da minha mãe com 12 anos de idade, né? E eu já com 12 anos de idade eu fumava. Ihu! Entendeu? Então, assim, eu cheguei, eu deixei o cigarro aqui há 30 anos atrás, já morando em Boa Vista. Entendeu? Então, assim, aquilo me prejudicou. Até hoje eu tenho ainda, né, quando pego uma gripe e tal, ainda sinto o gosto de cigarro na boca, que de 40, 30 e tantos anos atrás que eu parei de fumar. A cobrança para ser adulto? A cobrança. Era séria. Então, assim, eu digo, e eu pesava 40 quilos, né? E eu fumava um cigarro acendido na ponta do outro. Então, isso, o que eu não faria jamais é colocar um cigarro na boca. Isso me deu uma ojeriza ao cigarro, uma virada de chave, entendeu? E assim, a primeira vez que eu passei mal devido ao cigarro, eu tenho uns parentes que moram aqui na Confiança, não tinha asfalto ainda, era 80 quilômetros, demorava meio-dia para chegar lá. E eu fumava uma carteira de cigarro daqui até lá. Eu acendia na ponta de uma cortina, eu acendia o cigarro, apagava quando chegava lá. E um dia eu cheguei e passei mal, entendeu? E aquilo, falei, gente, o filho, olha, minha filha, não tinha um filho ainda, minha filha vai ficar por causa de cigarro. E eu saí daqui para passar um final de semana, eu levava 2 pacotes de cigarro. Peguei, nunca mais botei o cigarro na boca. Foi uma decisão. Uma decisão, entendeu? Mas até hoje ele me lembra. Na época da pandemia, a gente fica, né, preocupado, pulmão, pneumonia e tal, né?
segura a peteca aí. Então, o que eu não faria de maneira nenhuma é o cigarro. Tá ótimo. Não, vai prejudicar, você tem que estar com saúde mesmo, com esse bando de ideia aquariano, né, como ele diz, botando fervendo aí pra gente, pra melhorar nossas entradas, vamos falar dessa forma? Então, ó, eu quero que você consiga, que você sintetize e deixe pra gente, vamos dizer assim, tipo assim, os jovens que estão começando agora no mundo dos negócios, como eles podem buscar, né, conhecer, eu quero empreender. Tem gente que, hoje em dia, a gente vê os jovens querendo começar algo novo, tem as iniciativas do Senac, né, com vários cursos, até para quem está desempregado, tem vagas para tudo quanto de oportunidades, mas para os jovens hoje que desejam entrar nesse mercado que o senhor está, de altas negociações, é fácil? Você pode dar uma dica? Fácil, tipo não. assim, orienta aí o pessoal, dá uma dica aí para... É fácil, não é? A única coisa que não é fácil. Não tem facilidade. Você, para ter sucesso no seu negócio, pode ser um pequeno negócio ou grande negócio, todo tem dificuldade. Entendeu? A dificuldade de empreender é enorme. No nosso país, no nosso estado, não seria diferente, né? Então, assim, mas você tendo vontade, a primeira coisa é você ter vontade e persistência no que faz. Se você pegar qualquer negócio, eu com 12 anos de idade, eu ia para a escola, vendia pirulito. E eu tenho até a música, até hoje, tá? Da venda do pirulito. Qual era a música? Você lembra? É pedir muito? Não, né, não. E o cara é um vendedor. Deixa no final. Deixa, tá bom, vamos deixar pro final, vamos. Mas não esquece que eu faço questão de cantar a música para você. Então, assim, empreender, né? Você ter vontade, e aí você procura alguma coisa, não procura facilidade que não vai encontrar no empreendedor, você não procura aquilo que vai lhe dar muito dinheiro amanhã, entendeu? Vide aí que a gente tem, as pessoas querem, né, sucesso da noite pro dia. Não existe esse sucesso sólido. Você pode até ter, que a gente chama o voo de galinha, né? Quantas empresas, manda aí aquele negócio todo, uma semana, um mês, um ano depois, nós temos um índice de fechamento de empresa, de abertura e de fechamento de empresa, assim, nos primeiros 3 anos, enorme. Entendeu? Em compensação, a gente tem empresas que iniciaram pequenininha, vídeo, o meu amigo Paulo da Vimesa, né? O Paulo era um agricultor, tirador de leite, olha o império que é a Vimesa hoje, entendeu? Então tem isso, é um empreendedor nato e não é fácil, mas se você tiver persistência em qualquer ramo, seja no comércio, no serviço, no turismo, você consegue ter sucesso. É isso aí, é vontade, né? Então vamos fazer um negócio rapidinho, sem roteiro? Bora. Eu vou fazer perguntas, umas frases rápidas, e o senhor responde aí a primeira resposta que vier na sua cabeça. Fechou? Ah, bom, fechou. Ok? Ok. Um aprendizado que a vida te trouxe. Não fumar. Tudo bem. Esse já fica pra gente. Não fumar, fica registrado. Tá ótimo. Um livro que te marcou. Pequeno Príncipe. Ai, gente. Um lugar favorito em Roraima. Minha casa. Olha só, gostei disso. Uma inspiração como líder. Meu tio Ali Musa Ali Saleh. Tudo que eu sei foi ele que me ensinou. Qual era a origem dele? Ele era Palestino. Palestino, né? Palestino. O pessoal ali manja também mesmo nos negócios. Uma viagem inesquecível. É a primeira que vem na mente. Santarém. Olha só. Lua de mel em Santarém. Ui, que tudo! E uma música que te anima? Chico Mineiro. Qual delas? Qual das que... Chico Mineiro. Chico Mineiro mesmo? Chico Mineiro. E um hábito que você não abre mão? Um hábito. As minhas orações. Suas orações? Ótimo. Um sonho que ainda deseja realizar? São tantos. Escolhe só um. Ver meus netos bem. Ah, que fofinho! E pra gente fechar, um desejo aí pro futuro de Roraima. Roraima grandioso. Consegue enxergar isso também? Consigo. Eu Consigo. também. E pra gente finalizar, uma reflexão. Qual é a importância da representatividade institucional para o desenvolvimento do comércio e da sociedade como um todo, na sua opinião?
de suma importância, porque você não é ninguém. Você junto, unido, você faz a diferença. É sobre isso? Ai, que delícia! Eu tenho que terminar mesmo essa entrevista agora, gente. Eu preciso terminar isso. Ai, olha, muito obrigada. Você não quer a música do Pirulito? Eu quero! Será que vai rolar mesmo? Ah, eu quero. Mas antes disso, a gente tem aqui um brinde com muito carinho para marcar aí a sua visita hoje. Quero muito agradecer o senhor aqui hoje com a gente. E essa canequinha é um mimo que a gente dá para os nossos convidados, porque o senhor lembra dessa nossa conversa. Claro que vai ficar também no YouTube, né? Claro, para vocês assistirem. Mas desse momento bacana de troca, de conhecimento desse mercado tão maluco, desculpa falar dessa forma, mas ao mesmo tempo tão interessante, né? Que desenvolve tantos campos da nossa cidade. E é um prazer para o senhor também ter ficado aqui esse tempo com a gente, trocando essa ideia. Eu que agradeço a você, o Bellini, por ter convidado, que a gente vem aqui contar um pouquinho da nossa história, entendeu? É gratificante fazer essa lembrança, trazer esse otimismo, né? Porque eu sou um eterno otimismo com relação ao nosso estado, em relação ao nosso país, em relação ao comércio, em relação à nossa federação, para que a gente possa cada dia mais engrandecer o nosso estado, a nossa população ficar bem, todo mundo feliz. É isso que me engrandece, é isso que me faz levantar todos os dias e trabalhar muito. Muito legal, né? Isso. Ai, meu amigo, obrigada. Eu já tô chamando ele de amigo já, né? Somos amigos. Obrigada, meu bem. E pra vocês? Ai, eu quero saber mesmo. Peraí. Rapidinho, antes de terminar, faz a música pra gente aí. Como é que era pra vender esse pirulito? Ó, tem uma tábua, aí os pirulitos tudo no furadinho, né? E aí eu ia a minha irmã, na hora do recreio, ela levava pra mim essa tábua na escola. Aquela penduradinha? Pegava, aí eu saía nos corredores. Olha o pirulito enrolado no palito, quem chupar fica bonito. Vendia tudo. Ficou a dica aí. Meu bem, aqui é a alma do negócio. Ele já tinha parado. Obrigada, viu? Muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço. E obrigada a vocês, meus amores, essa conversa maravilhosa hoje. E claro que você sabe que se você ficar aqui com a gente, seguir a gente, se inscrever no nosso canal, acompanhar as novidades, você vai estar sabendo disso e muito mais no Papo M3 Realidades. Até o próximo episódio, viu?